Hoje nós vamos entrar no capítulo 5. Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Hoje nós vamos abordar especificamente os 3 primeiros versículos de Êxodo 5. Nos anos 50, 5 missionários que decidiram dedicar as suas vidas ao Evangelho, especialmente entre as tribos indígenas na América do Sul, depois de servirem por um tempo, se preparando, foram servir entre alguns índios, chamado índios Quechua. Jim Elliot e os seus 4 amigos, Ed McCully, Roger Andrion, Peter Fleming e o piloto Nate Sent. São esses... Não está passando aqui para mim. Ok. Esses aí são os 5 missionários do qual eu estou contando essa história. Depois de um tempo servindo entre os índios Quechua, Roger e todos esses irmãos, eles decidiram então alcançar uma tribo chamada Huaorani, ou os Aucas, mais conhecidos. É um termo que significa, no idioma Quechua, selvagens nus. Eles decidiram então alcançar essa tribo mais difícil, uma tribo que certamente envolveria um desafio maior por causa da violência. Após fazer alguns voos sobre aquela tribo, eles então resolveram descer algum dia e fazer contato com alguns daquela tribo, inclusive levou alguns deles para fazer algumas viagens. Depois de algum tempo, eles achando que tinham um contato mais seguro, decidiram então fazer ali um acampamento próximo à tribo, e era um domingo. Chegou um domingo, dia 8 de janeiro de 1956. Alguns índios guerreiros daquela tribo, desconfiados da intenção dos missionários, resolveram matar os 5. Seus corpos foram encontrados à beira do rio logo depois. Todos aqueles missionários foram mortos. A famosa frase de Jim Elliot foi vivida então na prática logo depois. Ele dizia assim: não é tolo aquele que abre mão do que pode reter para ganhar o que não pode perder. Essa frase foi vivida logo depois porque, ao que parecia um desastre, se tornou de certa forma um combustível. A esposa de Jim, conhecida pelos seus escritos hoje, chamada Elizabeth Elliot, certamente você já deve ter visto alguns livros delas por aí, ou até já lido, juntamente com outras esposas, filhos e alguns familiares dos outros missionários, decidiram voltar à tribo para pregar o evangelho para aqueles irmãos. E eles então pregaram a mensagem do evangelho naquela tribo, ganharam muitos deles para Cristo. Elizabeth faleceu em 2015, depois de ter ganho muitos equatorianos para Cristo, inclusive alguns dos assassinos do seu esposo e dos seus amigos. Aqueles que decidem viver suas vidas para pregar o evangelho, seja nas tribos canibais ou na vizinhança, precisam ser cobertos de ousadia. Eles precisam ser cobertos de ousadia por quê? Para proclamar o evangelho, ou a palavra da verdade, nós precisamos reconhecer quem são o dono da mensagem, o mensageiro, o público e o conteúdo proclamado. Por isso que nós precisamos de ousadia, porque não estamos levando uma mensagem qualquer. Hoje nós vamos ver ousadia ao proclamar a verdade de Deus. Depois de nós termos visto toda aquela conversa de Moisés com Deus, aquela discussão, como nós já passamos nas semanas passadas, depois de Deus agora ter enviado, depois de ele ter passado por aquelas dificuldades no caminho, ele então chega ao povo lá do Egito, se encontra o seu povo, mas agora começa de fato a missão que ele foi para executar. A parte mais difícil de proclamar a verdade de Deus diante daquele homem mais poderoso do mundo, o faraó. O texto que nós vamos hoje olhar é Êxodo capítulo 5, os versículos 1 ao 3. Deixa eu ler aqui o texto e logo depois eu quero orar. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilências e com espada. Até aqui. Deixa eu orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Hoje nós queremos aprender como que podemos ter ousadia ao proclamar a sua verdade. Já ouvimos aqui mais cedo o relatório missionário das nossas irmãs lá na Bolívia. Certamente abrir mão das suas vidas para pregar o evangelho, lugar que estão longe de casa, longe das suas famílias. Isso envolve ousadia. E nós, mesmo estando na nossa vizinhança ou estando no meio das tribos indígenas ou na Bolívia ou em qualquer lugar do mundo, nós precisamos da ousadia para pregar o teu evangelho, ó Deus, proclamar a sua verdade. Ajuda-nos a ver as suas verdades hoje nesse trecho que vamos estudar, que o Senhor possa nos encorajar ao final desse tempo e que o teu Santo Espírito possa nos impulsionar a sermos fiéis a ti na proclamação da verdade. E principalmente, Senhor Deus, não sermos só ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Grande ideia desse texto que eu quero que vocês gravem, se possível, no seu coração, é que para proclamar a palavra da verdade, nós precisamos conhecer quem são o dono, o mensageiro, o público e o conteúdo da mensagem proclamada. Quando nós entendemos isso, nós entendemos quem é o dono, nós entendemos quem é o mensageiro, nós entendemos o nosso público e nós entendemos a mensagem que estamos carregando, isso faz toda a diferença. Quando se trata de ousadia para proclamar a mensagem da verdade, alguns fatores precisam ser cruciais e levados em conta. Nós vamos abordar hoje alguns fatores muito importantes aqui, que é imprescindível quando nós queremos ser fiéis na proclamação da verdade. Quando eu falo proclamação da verdade, eu não estou dizendo somente aqueles que vão para outros países, como a nossa irmã, como o Breno e a Fanny têm planejado. Mas eu estou falando em simples fato de você ser fiel na proclamação do evangelho com o seu vizinho, com alguém do seu trabalho, com alguém da sua escola, da faculdade. Nós precisamos de ousadia sempre para pregar o evangelho, sempre para proclamar a verdade de Deus. E nós precisamos levar em conta algumas verdades. A primeira dela é que a primeira verdade que nós precisamos ter em mente é a nossa responsabilidade como mensageiros. Como vimos na semana passada, Moisés estava indo cumprir uma ordem que Deus havia dado para ele, e de quebra o seu irmão Arão. Nós vimos na semana passada que Deus deu a bênção de Moisés ainda levar o seu irmão como mensageiro. Agora eles estão, de fato, chegando no momento de cumprir essa missão. Estão diante do homem mais poderoso do mundo, estão diante daquele que poderia dar uma ordem para prendê-los ou matá-lo. Era uma missão difícil para eles. O primeiro ponto de partida, então, é reconhecer aqui que há uma responsabilidade de Moisés em cumprir a missão de ser o mensageiro. Ele não tinha a opção de não ir. Ele não tinha, porque ele chegou no Egito, ele chegou lá no local de cumprir a missão, ele tem agora que cumprir. Voltar atrás vai ser complicado, né? Voltar atrás e deixar os seus irmãos lá sofrerem, perecerem diante daquele sofrimento que eles estavam, ia simplesmente soar Moisés como um covarde. Então, eles não tinham uma opção de não cumprir essa missão que eles foram lá levar. Moisés, então, junto com Arão, precisavam reconhecer o lugar que eles estavam. Eles não eram o dono da mensagem. Eles não tinham a opção de não proclamar a mensagem da verdade. Eles estavam ali como mensageiros, levando uma mensagem e que eles precisavam, então, colocar diante daquele homem que, para eles ali, certamente envolvia uma dificuldade muito grande. Isso fica muito claro para nós quando o texto diz qual era a função deles aqui. Quando você olha aí o primeiro versículo, o trecho começa dizendo: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Depois, obviamente, do evento que a gente viu na semana passada, foi quando ele chegou lá para encontrar os seus irmãos, né, aqueles que estavam sofrendo lá no Egito. Depois disso, depois que ele encontrou ali os anciãos e falou com os israelitas, ou os hebreus, ele agora vai a Faraó.
Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que não é algo da cabeça deles, não foi algo que eles criaram, não foi uma missão. Eles foram lá e o texto diz: foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Depois, né, após o encontro. Então, eles foram lá e disseram. Perceba que, ao que parece, eles não conversaram muito com o Faraó. Nós vamos ver isso no contexto, inclusive. Eles não chegaram e conversaram muito com o Faraó. Eles só chegaram. Não se sabe ao certo como eles tiveram acesso lá ao Faraó, certamente porque eles eram pessoas que vinham de outro lugar e alguém deve ter feito ali a intermediação para eles chegarem. E, claro, a mão de Deus também fazendo com que isso fosse possível. Eles chegam diante de Faraó e eles vão lá e dizem para ele a mensagem com que eles têm que dizer. Eles são, então, mensageiros. Eles não são alguém aqui que qualquer um vai chegar... alguém que está criando algo da cabeça deles, eles querem libertar o povo, eles estão desejosos que o povo deixe de sofrer. Não, eles são aqueles que estão levando uma mensagem que não é deles, e então, por isso, eles têm essa responsabilidade. Uma coisa que vale a pena se dizer aqui é que Deus ele tinha uma responsabilidade para o seu povo Israel. A gente vai ver no desenvolver da missão, no desenvolver da revelação, que existia uma responsabilidade que Deus colocava sobre Israel. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, eu queria ler pelo menos dois desse trecho e depois eu vou colocar aqui um outro trecho para a gente ler também. Veja aí o que fala Isaías 46. Avance lá mais para frente, a gente vai ler esses dois trechos para você ver algo aqui muito interessante que Deus requeria do seu povo. Isaías 42, os versículos 5 e 6. Olha o que esse trecho diz. Assim diz Deus, o Senhor, que os criou, que criou os céus e estendeu e espraiou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo, o que nela está, e o Espírito que anda nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela sua mão, e te guardarei, e te darei por aliança, povo e para a luz dos gentios. Isso aqui é o desejo que Deus está colocando para aquele povo de Israel. Obviamente que isso vai se cumprir mais na frente, é o que a gente vai ver um pouco depois. Mas quando chega mais uma vez, aí avance um pouquinho, Isaías 49, os versículos 5 e 6, novamente. Mais uma vez o trecho diz: agora diz o Senhor, que te formou desde o ventre do seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar, contudo, os olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E quando nós olhamos especificamente esse salmo, o salmo de número 67, nós vemos que Deus ele tem uma responsabilidade para o seu povo de que eles fossem luz para as outras nações, para os gentios. Eles não entendiam muito bem isso. Na cabeça deles, e a gente vai ver isso que por muito tempo, até mesmo no Novo Testamento, eles entenderam que, eles achavam que eles eram o povo de Deus, eles eram o único que Deus queria salvar. E não. Nós conseguimos ver, durante toda a história da revelação, que Deus ele tinha o desejo de que Israel, por meio de Israel, as outras nações também conhecessem o Evangelho. O desejo dele não era só que eles ficassem ali. Eles tinham uma responsabilidade, como mensageiros de Deus, como povo mensageiro de Deus, de proclamar a luz para aquelas pessoas que viviam escravidão. Da mesma forma, também nós temos uma responsabilidade. Eu não vou ler esses trechos para nós ganharmos tempo aqui, mas em Mateus 28, 18 ao 20, Atos capítulo 1, também o versículo 8, nós conseguimos ver claramente que Deus, por meio de Jesus Cristo, deu uma responsabilidade para o seu povo, a igreja, de também espalhar a mensagem da verdade para aqueles que vivem em escuridão. Por meio do Senhor Jesus, ele cumpriu a promessa do que ele queria que acontecesse com Israel. Ele queria que Israel fosse luz para os gentios.
Ele queria que Israel mostrasse para todos aqueles que proclamassem a verdade do Senhor para as nações perdidas. E eles não entendiam isso. E aqui nós estamos vendo já por meio de Moisés e Arão que Deus ele tinha esse desejo de usar pessoas para cumprirem ali a sua missão de serem mensageiros. Então nós temos a responsabilidade também, isso vai se estender a nós, como eu já mostrei aí no Novo Testamento, a responsabilidade de sermos mensageiros fiéis do Evangelho. Esse é o trecho de Salmo 67, a qual o salmista ele vai pedir a Deus, né? Seja gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Aí qual é o objetivo? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E aí ele vai fazer os pedidos para que as outras nações possam também ouvir do Evangelho. O desejo de Deus é que por meio do seu povo, aqueles que estão perdidos, que vivem nas trevas, sejam aqui, ali ou além, em qualquer lugar desse mundo, o Senhor seja conhecido por meio do seu povo. E aqui nós estamos vendo então, nesse comecinho de Êxodo capítulo 5, Deus usando Moisés e Arão para ir como mensageiros, começar a espalhar a verdade de Deus. E nós vamos ver que esses eventos, eles vão refletir muito mais à frente para salvar outras pessoas que só por causa desses eventos em Êxodo, eles ouviram falar de Deus e foram salvos. Certamente vocês já estão pensando aí na sua mente quem seriam. Então, uma coisa que nós conseguimos ver, primeiro, que é crucial, quando nós pedimos a Deus que nos revista de ousadia para pregar ou proclamar a verdade de Deus, nós precisamos entender a nossa responsabilidade como mensageiro. Nós temos uma responsabilidade, todos nós, todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, seja eles aquele povo que Deus chamou lá no Antigo Testamento, que nós estamos vendo aqui, que chamou pela graça, não escolheu porque Israel era bonitinho ou bonzinho, Deus escolheu porque Deus quis escolher graciosamente esse povo. Do mesmo modo como Deus nos chama e nos escolhe pela graça hoje, nós temos uma responsabilidade de sermos mensageiros de Deus. A segunda coisa é que nós precisamos entender quem é o remetente ou o dono da mensagem, aquele que está enviando a mensagem. Nós temos a responsabilidade de entender quem é esse. Quem é esse que está enviando essa mensagem? Quem é esse que está nos enviando para que nós venhamos a proclamar essa verdade? Se nós somos mensageiros, obviamente é alguém que está nos enviando. Não existe uma mensagem solta, não existe alguém que está sendo mensageiro de algo do além. Alguém está nos enviando, nós precisamos conhecer também quem é esse. A importância de saber quem estamos representando traz seriedade à mensagem que nós estamos carregando. Quando nós entendemos a quem nós estamos representando, nós também levamos a sério a mensagem que nós vamos entregar. Quando eu sei que eu não estou levando ou carregando uma mensagem de pessoa qualquer, eu sei da seriedade que esse Deus que envia, o Deus que é o dono da mensagem, dá para nós, a responsabilidade que ele nos dá como mensageiro, eu vou dar uma seriedade maior à mensagem que eu estou proclamando. A parte B do verso 1 diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Moisés, então, e Arão chegam como mensageiro diante ali de Faraó, e ele então agora, ele não fala algo que vem da cabeça dele. Ele chega para o Faraó e diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E então ele vai dizer o que o Senhor diz. Moisés e Arão mostram as suas credenciais. Eles estão dizendo aqui para Faraó algo muito interessante. Eles estão dizendo assim: esse povo que você está escravizando, eles têm um dono. Eles não estão aí perdidos, eles não são alguém qualquer. Se Faraó achava que ele conseguia controlar e dominar e mandar naquele povo, agora está chegando alguém que está entrando na conversa. E que eles estão dizendo: esse povo que você está escravizando aí, esse povo aqui, ele tem um dono. E aqui é onde o povo de Deus vai confrontar com os egípcios. Por quê? Nós vamos ver mais à frente que os egípcios eles tinham vários deuses, né? Tinham deuses para tudo. Assim como nós vimos que o povo boliviano também tem vários deuses. E não é diferente no Brasil também. O povo tem vários deuses, tem várias maneiras de adorar, vários modos ou até deuses ocultos ou ídolos que eles idolatram no seu coração. E Moisés está chegando e confrontando o Faraó e dizendo assim: nós temos o Senhor, um Deus.
Ele não está dizendo aqui que é um dos deuses que nós servimos mandou vir aqui para tirar o povo do Egito. Ele está simplesmente confrontando a Faraó e dizendo: esse povo que você está escravizando, esse povo ele tem um dono. Esse povo aí, os hebreus, eles pertencem a um único Deus. E esse Deus não era qualquer Deus. O mais interessante é que mais na frente, no versículo 3, ele diz assim: o Senhor, na parte B do versículo, o Senhor nosso Deus. Mostra um modo de relacionamento com esse Deus. Esse Deus ao qual eles estavam servindo, eles podiam chamar de nosso. Não eram os deuses que poderiam falhar, como aqueles deuses do Egito, aqueles deuses falsos, aqueles deuses que em algum momento eles tinham que estar sacrificando o tempo todo para eles, até mesmo crianças, ou seres humanos, quem quer que seja, sacrifício de todo tipo para que esses deuses viessem a ouvi-los. O que Moisés e Arão estão dizendo aqui é que esse Deus, Yahvé, nós podemos chamá-lo de nosso Deus. Ele é o único Deus e ele é o nosso Deus. Certamente isso era um confronto para Faraó em dose dupla. Primeiro, que ele estava sendo confrontado, o homem mais poderoso do mundo, imagina ele dizer assim: quem é mais poderoso do que Faraó? Deus está simplesmente chegando aqui, chega vocês dois homens diante de mim, e dizem que Deus está mandando tirar o povo do Egito, está mandando que o povo vá embora para adorar a ele. Quem é esse Deus? Quem é mais poderoso do que Faraó? E segundo, um confronto religioso. Se era um confronto pessoal, o homem mais poderoso do mundo se sentindo afrontado por dois homens que ele não sabia nem quem era, mas também era um confronto religioso. Os deuses do Egito são mais fortes. E alguém está chegando e dizendo assim: o Deus de Israel, o Deus dos hebreus, esse povo aí que é escravo tem um Deus mais poderoso do que os deuses do Egito. E Moisés então está confrontando aquele homem em dose dupla. O homem mais poderoso do mundo estava agora sendo confrontado. Além do seu poder, todas as suas divindades estavam sendo colocadas em xeque. Todos aqueles deuses que ele adoravam estavam sendo colocados em xeque. A fidelidade do mensageiro está totalmente ligada à compreensão de quem é o remetente ou dono da mensagem. Moisés não estava chegando diante de Faraó, o homem mais poderoso do mundo, simplesmente porque ele tinha que chegar. Mas é porque ele entendia quem estava enviando a ele. Ele entendia, entender quem é o dono da mensagem faz toda a diferença. E ele entendia isso. Ele entendia isso. Nós não vamos pregar o evangelho, nós não vamos falar de Deus, não é porque eu acho que deve ser oportuno, eu acho que é legal. É porque eu entendo quem é que está me enviando, eu entendo quem é o Deus que está me mandando lá. O apóstolo Paulo, quando chega lá em Atos, capítulo 17, aquele discurso tão famoso em Atenas, ele explana muito bem quem é o nosso Deus. Eu não vou ler aqui também para a gente ganhar tempo, mas depois você pode ler, e Paulo ele descreve. Quando ele chega para confrontar aqueles atenienses, ele diz assim: ô senhores atenienses, eu vejo que vocês são homens religiosos. Inclusive eu encontrei um altar chamado ao Deus desconhecido. Esse Deus a qual vocês adoram, que vocês não conhecem, aí ele começa a fazer a descrição do Senhor. É um Deus criador, ele é um Deus todo-poderoso, ele é um Deus único, ele é um Deus que vai redimir, inclusive, esse mundo e que vai trazer punição àqueles que estão longe dele. Paulo faz uma explanação clara de quem é esse Deus. E ele entende. Imagina Paulo estar lá no Areópago, cheio de religiosos, homens que estão falando todo tipo de filosofia, que não sabem nem quem são os deuses que eles estão adorando, e Paulo simplesmente diz assim: ó, esse Deus aí que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. E eu sei quem é esse Deus. Eu sei quem é esse Deus. Nós precisamos ser mensageiros fiéis à mensagem. Especialmente porque há um motivo por trás de tudo isso. Nós entendemos que nós somos mensageiros, entendemos o nosso lugar no mundo. Eu não sou alguém que... Eu tenho a opção de pregar a mensagem. Eu tenho a opção de não pregar o evangelho. Não existe isso. O Senhor nos deu uma responsabilidade de sermos mensageiros. Esse é o nosso lugar. Eu não sou Deus. Se você é um filho de Deus, se você foi alcançado pela graça de Deus, se você foi salvo, você não tem a oportunidade de não falar do evangelho.
Charles Spurgeon, ele dizia um negócio muito interessante. Todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não tem essa dualidade. Por quê? Muitas vezes a gente tem na cabeça de que eu só sou missionário se eu for para o outro lado do mundo, né? De que se eu for pregar em outro país. As nossas irmãs, o Breno e a Fanny, eles têm um ministério particular deles. Deus os chamou para ir para outro lugar do mundo. Mas se Deus não lhe chamou para ir para outro lugar do mundo, comece pregando o evangelho na sua vizinhança. E se Deus também o chamou para pregar o evangelho em outro lugar do mundo, comece pregando também onde você está. Ah, pastor, eu só posso pregar quando eu for para a Bolívia, eu só posso pregar quando eu for para a Albânia. Certamente elas começaram a ensinar o evangelho quando elas estavam lá nas suas igrejas locais. O Breno, ele trabalha aqui, enquanto Deus não envia para a Albânia, ele está trabalhando, pregando o evangelho aqui, ensinando o evangelho. Nós não temos a responsabilidade de não pregar o evangelho. Pelo contrário, nós temos a responsabilidade total. Deus nos chama para ser mensageiro e esse é nosso lugar de mensageiro. Eu tenho uma responsabilidade de levar uma mensagem que não é minha. Ele é o dono da mensagem. E por que eu tenho que pregar a mensagem? Aí nós entramos no terceiro ponto. Primeiro, nós temos uma responsabilidade como mensageiros. O segundo, nós temos que saber quem é o remetente ou o dono, que não é qualquer um, é o grande Deus, o Criador desse mundo. E terceiro, existe uma necessidade da mensagem. Se Deus nos mandou pregar é porque a mensagem é necessária. Se não fosse necessária, ele não tinha mandado. Veja no versículo 2, depois que Moisés e Arão eles chegam diante de Faraó e diz, assim diz o Senhor, no versículo 1, o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E aí ele continua, versículo 2, mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Eu não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Deus poderia fazer como ele bem entende. Ele poderia simplesmente chegar, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou matar esse faraó aí. Pronto, acabou. Mas ele, em sua soberania e graça, ele decidiu usar servos quebrados, falidos, como nós éramos, como nós vimos. Moisés era um assassino que saiu do Egito foragido. E Deus resolveu chamar exatamente esse para voltar lá e libertar o seu povo. Soberania e sabedoria de Deus, totalmente. Por que ele escolheu Moisés? Isso aí, quando a gente chegar lá no céu, se você tiver a oportunidade, você pergunta para Deus. Mas foi sabedoria dele, soberania. Então, o envio de Moisés e Arão era por uma necessidade. Existia um povo em opressão que precisava ser liberto. O povo estava clamando lá no deserto. Deus, quando ele vai se comunicar com Moisés, ele diz assim, eu estou ouvindo o clamor e vendo o sofrimento do meu povo no Egito. Deus envia os seus servos com o objetivo de serem instrumentos na libertação do seu povo lá no Egito. Moisés precisaria enfrentar um povo que estava totalmente alienado de Deus. Você viu o que Faraó falou de Deus aí no versículo 2? O que Faraó diz? Faraó disse assim, quem é o Senhor? Ele está tipo assim, como é que é, macho, a história? Quem é Deus? Deus? Deus eu conheço do Egito aqui. Eu tenho um bocado de Deus aqui. Tu vem agora me apresentar um Deus? Quem é Deus? Quem é esse Deus? E ele ainda continua. Vou dizer duas coisas para você. Quem é esse Deus cuja a voz eu devo ouvir? Principalmente ainda, para deixar Israel ir? Ele diz para Moisés assim, eu nem conheço Deus e muito menos eu deixarei Israel ir. Esse é o tipo de pessoa que Moisés ia enfrentar lá no Egito. Então, se Deus deu uma mensagem para ele, é porque Deus sabia que existia a necessidade de enfrentar um povo desse. E é interessante que nós vemos que não há nada diferente nos nossos dias, né? Quando nós olhamos aqui a atitude desse homem em relação a Deus, não tem nada muito diferente nos nossos dias, só muda as pessoas. Nós hoje não estamos enfrentando Faraó lá nos castelos ou naqueles belíssimos locais do Egito. Nós estamos enfrentando muitas pessoas que vivem nos seus mundos, nos seus castelos, sozinhos, com seus ídolos, com seus deuses, e que querem viver as suas vidas do seu jeito. Nada muito diferente nos nossos dias. O apóstolo Paulo fez uma brilhante descrição em 2 momentos, quando ele estava encorajando Timóteo a pregar o evangelho, e eu queria ler com vocês esses 2 momentos aí. Se vocês puderem abrir as suas Bíblias,
Avancem um pouquinho em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo o tipo de gente que ele iria enfrentar, de acordo com que o tempo fosse avançando. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 5, Paulo ele diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis, para conhecerem a verdade, aos que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa. Não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela ação de graças é santificado. Olha o que Paulo está dizendo aqui. E nos últimos dias, a gente enfrentaria homens hipócritas, homens que eram enganadores, homens que seguiam espíritos de demônios, homens que falam mentiras, que eles têm a mente cauterizada, aqueles homens legalistas que proíbem casamento, que proíbem tipo de alimentos, que dizem que as pessoas têm que fazer o que a Bíblia não diz e que elas não têm que fazer o que a Bíblia diz. Esse tipo de pessoas que a gente ia enfrentar, foi o que Paulo disse. E em outro momento, avance um pouquinho para a segunda carta de Paulo ao Timóteo também, lá no capítulo 4, 2 Timóteo 4, os versículos 3 e 4, ele diz ainda: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira ou comichões, os ouvidos entupidos, aqui o que ele quer dizer, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Olha a descrição de que Paulo está fazendo, mais uma vez, a Timóteo. Olha o que ele está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, esse é o tipo de pessoas que vai chegar um tempo aí, e que o tempo vai avançar, e que parece que está chegando agora. As pessoas hoje não querem ouvir mais mensagem que os confronte. Crentes não querem mais fazer parte de igrejas que cobrem a eles. Não, pastor, peraí. O senhor prega a palavra, eu pago o seu salário, mas se meter na minha vida, não. Confrontar pecado, eu não posso fazer isso. Pastor, se você fizer isso, eu paro de dar o dízimo na igreja. É esse tipo de gente que a gente está enfrentando. Pessoas que estão pagando evento para ouvir falsos pregadores que vão amaciar os seus egos. Certamente vocês devem ter ouvido que aqui no centro de evento do Ceará teve um cara que veio pregar aqui, que o lugar mais barato para você ouvi-lo pregar era R$30, mais barato. É isso, esse tipo de gente que nós estamos enfrentando para pregar o evangelho. Nós temos dificuldades tanto dentro quanto fora da igreja. Pregar a mensagem para crente e pregar a mensagem para descrentes. E é por isso que nós temos uma necessidade de ousadia para pregar o evangelho. Não dá para pregar o evangelho se você é fraco, se você é frouxo. Desculpa. Não dá. É o que Deus está dizendo. Não combina. Porque primeiro você precisa entender que você é um mensageiro. Segundo, você precisa entender quem é que você está levando a mensagem. E terceiro, você precisa entender que se Deus mandou você é porque existe uma necessidade. As pessoas estão indo para o inferno. E nós precisamos pregar o evangelho para elas. Não é porque eu quero, não é porque eu acho legal, é porque eu preciso pregar. E em pregar o evangelho eu preciso ser fiel. Quando chega no discurso lá em Atos capítulo 7, Estevão está pregando e ele vai dizer aí: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Ele não amaciou o ego daqueles homens, mesmo com risco de morrer. Ele estava dizendo: vocês são igualzinho a essa descrição. Ele tinha feito uma descrição do que os profetas tinham feito, de matar aqueles homens, inclusive o Senhor Jesus que veio, e ele estava dizendo: vocês são igualzinho a eles. Vocês são incircuncisos ou duros de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Eles estavam endurecendo o coração deles para não ouvir a mensagem ou para não se dobrarem diante de Deus.
E ele não alivia, ele não alisa quando vai pregar a mensagem. A necessidade da mensagem na atualidade se faz necessário por quê? Nós temos pessoas com muitas verdades. Se você for pregar o evangelho para uma pessoa que ela acredita que existe diversidade de gênero, ela vai dizer assim, isso é a sua verdade. Isso é a sua verdade. Verdade absoluta não existe. Se você for pregar e dizer que foi Deus quem criou o mundo e todas as coisas que nele existem, os professores vão dizer assim, isso é a sua verdade, você está ficando doido. Como é que alguém pode ter criado tudo isso? Pessoas que existem muitas verdades na sua cabeça, mas no final das contas elas estão só querendo desculpar a sua consciência, né? Que Paulo vai dizer no capítulo 3 de Romanos, eles estão com a mente pesada e eles querem de alguma maneira aliviar. Porque se você perguntar assim, a pessoa diz assim, a verdade é relativa, ela está afirmando alguma coisa. É só você perguntar para ela, isso é verdade? Porque se a verdade é relativa, a relatividade também não é relativa. Não faz sentido. Elas nem sabem o que estão pensando. Existe uma verdade absoluta. É a palavra de Deus. Nós precisamos pregar porque existe a necessidade da pregação. As pessoas estão com deuses falsos. Elas criam todos os tipos de deuses para elas. Elas acham que o fato de criarem tipo de deuses vai aliviar a consciência delas e um dia elas vão chegar diante de Deus e Deus vai ser legalzinho, né? Eu fiz uma coisa legal lá, assim, eu ajudei os pobres, eu não traí a minha esposa, eu não desobedeci os meus pais. Ou então, sabe, mesmo que eu desobedecesse, né, eu fazia o que eu tinha que fazer, eu vivia a minha vida na semana, mas domingo eu ia para a igreja. O senhor sabe, né? Deus sabe que você vai passar a eternidade no inferno se você não se arrepender. Essa é a verdade de Deus. Os homens estão criando os falsos deuses. E nós precisamos pregar o evangelho por causa da necessidade. Igrejas falsas, foi o que Paulo disse também para Timóteo, que surgiriam homens que criariam os seus próprios líderes ou seus próprios mestres. Todo tipo de igreja. Hoje a pessoa coloca o nome church, corra desse negócio, por favor, que tem esses nomes. Tudo que é tipo de igreja falsa sendo criada, pregando o evangelho algo com açúcar, não cobrando as pessoas, deixando com que elas vivam as suas vidas do jeito que elas quiserem. É por isso que eu digo para todo membro que quer fazer parte dessa igreja, meu irmão, se você não quer que a gente se meta na sua vida, não faça parte dessa igreja. Não faça parte dessa igreja aqui. Se você faltar no domingo, eu vou estar lá no seu WhatsApp, eu vou ligar para você perguntando o que você faltou no domingo. Se você quer que eu passe a mão na sua cabeça, por favor, não faça parte dessa comunidade aqui. Nós não vamos aliviar para quem quer viver uma vida de qualquer jeito. E sabe por que eu faço isso? Porque eu amo cada um de vocês. Porque senão eu podia simplesmente, rapaz, o meu salário está caindo no começo do mês, deixa eles irmãos vir aí, tudo está tranquilo, não é não? Mas sabe, um texto que me pega muito é o de Hebreus capítulo 10, versículo 17. Que Deus vai cobrar cada uma das ovelhas que ele colocou na minha mão. Eu não sei como ele vai fazer isso. Por isso que eu digo, cada um desses homens que estão enganando aquele povo que acha que é povo de Deus, eles vão queimar no pior canto do inferno. Se eles não se arrependerem, eles estão enganando o povo. E é o que Deus dizia com os fariseus. Eles ganham alguém para o farisaísmo e eles tornam 2 vezes piores filhos do inferno do que eles. E é o que está acontecendo hoje. Por isso que há uma necessidade do evangelho hoje ser pregado, o evangelho verdadeiro, o evangelho que confronta, o evangelho que tira as pessoas do seu egoísmo. A igreja não está aqui só para dizer que você vai ser rico. Não, meu irmão. A igreja não está aqui só para mandar você estudar e você ter uma vida melhor. Não é isso. Nós estamos aqui para você amar mais a Jesus, para você amar mais a sua família, para você amar mais a sua igreja. Existe uma necessidade cada vez mais de falarmos a verdade. As pessoas precisam sair da sua zona de conforto e nós precisamos alertá-las. E o pior, existem muitas pessoas enganadas, inclusive dentro das igrejas. O Senhor Jesus disse que vai chegar um dia em que muitos daqueles homens que estavam dentro da igreja achando que estavam fazendo o que era correto, ele diz, mas Senhor, no seu nome eu expulsei demônios, no seu nome nós falamos novas línguas, no seu nome nós ensinamos. O Senhor Jesus vai simplesmente se virar para ele e vai dizer, apartai-vos de mim, eu não os conheço.
Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Existe uma necessidade de nós abrirmos os ouvidos dos homens, de alertá-los de que eles estão indo no caminho perigoso. Uma coisa é você sofrer um acidente, que você pode se recuperar, você pode ir no médico, você pode ir no hospital, você pode se recuperar. O inferno não tem recuperação. Uma vez que você morre sem Cristo, você vai passar uma eternidade inteira longe do Senhor Jesus. E lá, o Senhor diz que o fogo é para sempre. O sofrimento é eterno. E é por isso que nós precisamos apresentá-lo, o Evangelho. Há uma necessidade da apresentação do Evangelho. E diante disso, se nós sabemos que nós somos o mensageiro, se nós sabemos quem é o dono da mensagem, se nós sabemos, então, que existe uma necessidade, nós precisamos também saber uma última coisa. Qual é o conteúdo dessa mensagem? Qual é o conteúdo da mensagem? Deixa eu voltar aqui para o trecho de Hebreus, ou de Êxodo, perdão. O conteúdo da mensagem, nós vemos que Moisés, ele não vai esconder o que Deus tinha mandado ele falar. Apesar de ser uma mensagem difícil, né? Como a gente já viu. Uma coisa é você chegar em qualquer lugar e dizer assim, rapaz, Deus está mandando tirar vocês daqui. Outra coisa é você chegar na mão do homem mais poderoso do mundo e dizer para eles que Deus está mandando tirar. Imagina na sua cabeça hoje, quem é o homem mais poderoso do mundo, você ter que chegar diante dele e dizer assim, tem um povo de Deus aqui, e eu preciso tirar esse povo daqui. O mínimo que você pode ser é preso, porque você é doido. E Deus está dizendo aqui que Moisés precisaria ser fiel à mensagem. Ele vai. A parte 1 do versículo, a parte C, a última parte do versículo 1, ele diz, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O povo ia sair da escravidão ali, não apenas por sair, mas eles iam sair e celebrar uma festa a Deus. O Faraó está dizendo, como é que é, mano? O povo deixar de trabalhar para ir fazer festa? Mas era o que Deus tinha mandado falar. E ele tinha que dizer isso. Ele podia chegar para Faraó e dizer assim, Faraó, rapaz, deixa eu conversar contigo aqui. Deixa o povo sair aí. Deixa esse povo sair, deixa a gente levar esse povo que está sofrendo e tentar amaciar o ego de Faraó. E ele não faz. No capítulo 3, do mesmo jeito, ele diz ainda, e eles disseram, Faraó depois que questionou quem era Deus, e eles disseram, o Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos ir agora a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Moisés estava apresentando aqui que, primeiro, Deus tinha uma ordem para a libertação e requeria que Faraó obedecesse. Ele não explica demais, ele só diz, Deus mandou vir aqui e tirar o povo. Foi isso que Deus mandou. No entanto, ele também não esconde a advertência que Deus dá caso ele não obedecesse. Ele diz assim, para que ele não venha sobre nós, ou seja, todos aqueles que estavam ali com pestilência e com espada. Se tu não obedecer, Deus ele vai pesar a mão sobre você. Moisés não esconde o conteúdo da mensagem. Moisés não alivia para ele. Ainda lá naqueles trechos, o apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 4, e também em 2 Timóteo capítulo 4, volte mais uma vez para lá. Eu queria ver a segunda parte do trecho. Nós vamos ver que diante daquelas ameaças que Timóteo ia enfrentar, Paulo dá uma ordem para ele, então, os versículos 6 e 7 no capítulo 4, aí 1 Timóteo, ele diz assim, ó, capítulo 4, versículo 6 e 7. Propondo estas coisas, tá certo? Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministros, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Ele está dizendo assim, ó, Timóteo, diante de tudo isso que tu vai ver aí, que vai chegar, você tem que ensinar a boa doutrina que você tem aprendido. E quando chega mais lá na frente, lá no capítulo 4 de 2 Timóteo,
aquele mesmo trecho que a gente leu, os versículos 1 e 2, que ele tinha dado um alerta para Timóteo, antes de dizer o que ia acontecer, ele alerta. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1 e 2. Conjuro-te, depois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreende, exorte com toda longanimidade e doutrina. Paulo está alertando a Timóteo, diante de qualquer situação adversa, diante das dificuldades que você vai enfrentar, pregue a palavra. Isso aqui não está dizendo para você ser uma pessoa que é deselegante, né? Tem um momento que, obviamente, você pode pregar a palavra quando tem a oportunidade, não perder a oportunidade. Mas você não vai chegar, sei lá, num lugar que não convém e começar a falar coisas gritando, né, com pessoas. Isso aqui é questão de conveniência, não é o que Paulo está dizendo para você ser inconveniente. Mas ele está falando para não perder as oportunidades de pregar a palavra. Porque essas pessoas, elas seriam esses homens cheios de si, então nós precisaríamos aproveitar a oportunidade para abrir os ouvidos dele. Há também um outro aspecto aqui que nós vemos. Nós vimos que a palavra de Deus, ela condena e ela chama ao arrependimento aqueles homens que eles estão vivendo longe do Senhor. E ela exorta, ela é bem dura. O Senhor não tira, não passa a mão na cabeça de quem quer viver longe dele. Não, ele sempre falou a verdade. Mas nós também vemos o outro aspecto na palavra de Deus. Nós pregamos a palavra de Deus para alertar os homens que eles estão vivendo de maneira perigosa, tanto os descrentes como crentes que estão em desobediência, mas ela também, e é o principal, na minha opinião, é que o evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. Por que nós precisamos pregar o evangelho? Porque ele é o poder de Deus para salvar pecadores. É por isso que o conteúdo da sua pregação, quando você vai pregar o evangelho, existe uma necessidade, como nós vimos, mas você não vai chegar para a pessoa e simplesmente dizer assim, ó, Jesus te ama, e você achar que isso é evangelismo. Né? O que muitas pessoas chegam, né, dá um folhetim, Jesus te ama, viu? Evangelizei hoje. Né? Muitas pessoas dizem isso. Pregar o evangelho é pregar todo o conteúdo do evangelho. É você ensinar que existe um Deus criador, existe um Deus que se ira contra o pecado, e nós estamos em pecado contra ele. Mas, através da sua palavra, ele abre os ouvidos daqueles que ele quer salvar. Romanos 1,16, aquele trecho tão conhecido que Paulo fala lá em Romanos, e não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. É o único poder para abrir os ouvidos dos pecadores. Atos 13, 48, após a pregação ali de Paulo e Barnabé, eles pregaram o evangelho para aqueles irmãos, e a palavra vai dizer, e o texto vai dizer, Atos 13, 48, que eles tiveram os ouvidos abertos daqueles que foram destinados à salvação. E Deus salvou aqueles que estavam destinados à salvação depois de eles pregarem. João 17, 17 diz que nós precisamos mostrar a verdade para os homens, porque a palavra de Deus é a verdade. Não é o que eu acho legal. Não é o que eu acho que as pessoas precisam ouvir. É a verdade de Deus. Eu preciso conhecer e eu preciso estar firme nessa verdade, porque ela é a única verdade. Certamente para alguns de vocês é um desafio pregar o evangelho. É um desafio pregar um evangelho para outros em diversas situações. Eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Tem pessoas que têm mais dificuldade de falar para outros. Eu entendo isso. Eu sei que muitos de nós tememos perder amigos, tememos ser mal vistos, tememos ser inconvenientes, tememos dizer a verdade. É difícil, né? Quando você precisa chegar para alguém e dizer que ela está em pecado e que se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Nós precisamos dizer isso. Mas não é difícil falar isso? Para mim é difícil falar isso do púlpito. É fácil falar isso do púlpito. Mas para você falar para um familiar seu, para alguém que trabalha com você, para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para o seu filho, é mais difícil, eu entendo. Mas Paulo, ele diz algo que Deus requer de nós. Deus não quer que nós busquemos as situações fáceis. O que ele requer de nós, e aí nós vemos aqui a conclusão, em 1 Coríntios capítulo 4, os versículos 1 e 2,
Paulo ele diz assim: assim, pois, importa que todos nós consideremos como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer de cada um destes encarregados é que cada um deles sejam encontrados fiéis ou fiel. O que Deus requer de nós não é oportunidade fácil. O que Deus requer de nós não é que nós mantenhamos a nossa boa vizinhança ou a nossa amizade com aquele nosso amigo que nós temos medo de falar para ele. O que Deus requer de mim e de você é que nós sejamos encontrados fiéis. Ele requer de nós fidelidade a uma missão que ele nos deu. E aí, diante disso, eu parto aqui para as minhas aplicações. A primeira é: por que eu preciso ser fiel? Você é o encarregado de Cristo. Assim como Moisés e Arão, eles tinham uma mensagem, eles eram encarregados por levar uma mensagem que Deus, o próprio Deus, ele tinha dado. Assim como esses irmãos tinham uma mensagem para levar difícil para eles, eles eram encarregados também de levar uma mensagem difícil. Nós também somos encarregados de levar uma mensagem de Deus, uma mensagem de Cristo. Você precisa entender a sua responsabilidade em proclamar as verdades de Deus. Não é porque você quer, não é porque você acha legal. É porque você tem a responsabilidade. A segunda coisa é: você está envolvido na obra de Cristo. Não existe nenhum cristão, nenhum que foi salvo que possa dizer assim: rapaz, não fui chamado para pregar o evangelho, não. Não existe nenhum. Nós não podemos ser infiéis ao que Deus nos responsabilizou. Lembra daquela parábola dos servos que receberam os talentos? Que o Senhor foi para longe, deixou alguns responsabilizados e alguns trouxeram os frutos, outro pegou e guardou, e Deus puniu aquele que guardou. Ali é uma demonstração de que o Senhor Jesus nos deixou responsabilizado por os teus tesouros, os teus talentos, enquanto ele foi. E um dia nós prestaremos conta daquilo que ele deixou em nossas mãos. Você está envolvido na obra de Cristo. Não podemos ser infiéis ao que Deus nos responsabilizou. Deus requer que todos aqueles que são servos ou salvos proclamem e espalhem a verdade. E por último, por que eu preciso... Como é que eu posso ser encontrado fiel? Isso aí eu acho que eu botei errado. Mas a terceira é: você não precisa inventar nada. Acho que na hora da edição eu não salvei. Mas a terceira é: você não precisa inventar nada. Seja na pregação ou na defesa do evangelho, seja única e exclusivamente fiel ao que Deus diz. Se você vai defender a mensagem do evangelho no debate com alguém, seja um professor, seja alguém que você está ensinando o evangelho, não invente nada. Pregue o evangelho, seja fiel. O ser convencido não é você que convence o homem. O que Deus quer é que você seja fiel e pregue o evangelho. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Nós não precisamos de legalismo em colocar as coisas sobre irmãos que Deus não coloca, e nós não precisamos ir para o liberalismo. Tirar as coisas difíceis do evangelho, deixar de pregar as partes difíceis. Nós precisamos pregar o evangelho, as partes difíceis e as partes doces do evangelho. Deus vai trazer os resultados. Nós não precisamos inventar nada. Eu espero que o Senhor possa revesti-los de ousadia na pregação do evangelho. Vocês não sejam pessoas que vivam uma vida infrutífera na igreja local ou nos seus locais que o Senhor tem colocado. Deus requer de nós que sejamos fiéis. Todos nós um dia prestaremos conta daquilo que Deus tem nos dado. Todos nós um dia estaremos diante do grande Deus, prestando conta da nossa fidelidade a Ele. Como é que nós vamos ser achados? Fiéis ou servos infiéis? O Senhor possa nos ajudar a ser fiel a Ele. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Receba a glória e honra de tudo que foi falado aqui. Que o Senhor possa nos encorajar a sermos servos fiéis na proclamação,
sermos ousados em não temer ao homem, mas falar a palavra de Deus como ela de fato é. Que nós possamos, Senhor Deus, não firmar em nossos próprios pensamentos e medos, mas entendermos que o Senhor é o Deus que traz os resultados. Os irmãos que não têm vivido uma vida frutífera, tanto na sua vida comum, quanto na própria igreja local. Aqueles que têm vivido vidas egoístas, aqueles que têm vivido vidas para si mesmo, que entenderam o Evangelho, mas que não espalham para outros, mas que não servem aos outros na igreja, que o Senhor traga arrependimento a eles. Do mesmo jeito, aqueles que ainda não conheceram o Senhor, que eles entendam que estão indo para um caminho perigoso, de sofrimento e perdição eterna, mas que a graça de Deus está disponível para eles. O Evangelho, o poder de Deus foi pregado, que eles possam se voltar para o Senhor urgentemente. Esse é o meu pedido, Senhor. Nos ajude a sairmos daqui e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.